Fala aí, Mauro, beleza? Eu fiz um vídeo, cara, pra te mostrar daquilo que eu compreendo, do que eu estou entendendo sobre a compreensão do ponto de vista matemático e do ponto de vista cognitivo, né? Baseado na teoria das representações semióticas, tá ok? Então vou ver se eu consigo te mostrar daquilo que eu entendo, queria depois saber a sua opinião, ok? Então, a gente começa primeiro com um ponto de vista matemático, né? Então, como é que ela é evidenciada, essa compreensão? É evidenciada pela demonstração, prova, justificativa e aplicação, né? Não necessariamente aplicação, tá? Demonstração, prova e justificativa. Vejamos o caso da lei dos senos, como é que ela aparece nos livros didáticos. Então, tem a demonstração, certo? Vem uma demonstração aqui da lei dos senos, né? A pergunta que eu faço é suficiente, certo? Ou seja, ele compreendendo a demonstração, ele compreendeu a lei dos senos, que é suficiente para aplicação em quaisquer circunstâncias que envolva esse objeto, ou seja, a lei dos senos. Vamos analisar essa situação. Então tá, eu coloquei a lei dos senos, usando a representação linguística, certo? E eu também coloco aqui uma questão, né, para o estudante. Se eu colocar assim, ó, o que é o seno de alfa nessa figura aqui? Vejam que aqui agora a gente não tem mais um triângulo retângulo, ok? Em geral ele associa o seno ao triângulo retângulo, ok? E aqui a gente não tem um triângulo retângulo, nem tem a altura aqui explícita, ok? Então foram comuns respostas do tipo esse lado dividido por esse, ou lado oposto dividido pelo maior lado, ok? Outra coisa que eu percebi foi o seguinte: eles não conseguem associar essa representação linguística à lei do seno, aquela equação, né? Eles não conseguem associar, relacionar a representação linguística com a representação simbólica da lei, ok? Vamos ver, um caso de exercício, por exemplo, um estudante que anteriormente não conseguiu dizer o que era o seno daquele triângulo, o seno naquele triângulo anterior, né? Ele conseguiria resolver um problema como esse? Ou seja, aqui eu estou pedindo para ele calcular a altura desse triângulo aqui, certo? Muito provavelmente ele teria dificuldades para calcular isso aqui, certo? Vamos ver aqui a compreensão agora do ponto de vista cognitivo, né? O que é? Então, essa compreensão é evidenciada pelo reconhecimento dos objetos estudados por meio das suas múltiplas representações ou manifestações, né? Isso é o que o Duval fala. Bem, então as representações em matemática são as que a gente separa em linguística, simbólica e visual, né? Linguística são as representações na língua materna, a simbólica é a álgebra, a aritmética, e a visual é a geometria, as figuras, os gráficos, as tabelas, ok? Ele tem um axioma básico, né? Para mim é um axioma básico na teoria, que ele diz o seguinte, que não se pode ter compreensão em matemática se nós não distinguirmos um objeto de sua representação. E isso é muito comum, o estudante achar que a representação é o objeto, certo? É muito comum, tá? Bem, então, como reconhecer os objetos por meio de suas representações, né? Então, essa é a pergunta, né? Já que ele diz que a compreensão é evidenciada pelo reconhecimento dos objetos, estudados pelas suas representações, né? Então, como é que a gente pode fazer isso? Bem, Duval ele separa as atividades cognitivas em formação e transformação, né? Então, formação é fazer as próprias representações, né? Você gerar as representações, e as transformações ele divide em tratamento, que são as transformações dentro de um mesmo registro, de uma mesma representação. Então, um exemplo simples é quando a gente está resolvendo uma equação como essa, você faz algumas transformações para poder encontrar a solução. Okay? Então, aqui eu não estou dentro de uma mesma representação. As conversões, eu vou pegar aqui um exemplo dentro do GeoGebra. Aqui, por exemplo, aqui a gente tem aqui, eu quero trabalhar com frações equivalentes, por exemplo. Então aqui eu tenho a representação simbólica, né, de 1/3, nossa, é 1/3. E aqui tem a representação visual, né? Então tem um inteiro, dividi em 3 partes e peguei uma parte. Então essa parte aqui representa 1/3, ok? Aqui eu tenho um inteiro, dividi em 9 partes e peguei 3 partes, certo? Então ele quer para trabalhar frações equivalentes, ele pode comparar
e ver que 1/3, né, são 3 partes de 9. Ok? Aqui, se eu tivesse colocado aqui 2, o feedback que ele errou. Ok? Tá, então, voltando agora aqui para a apresentação, vamos ver como é que a gente poderia trabalhar, a gente já falou disso aqui, a lei dos senos dentro do GGBook. Ok? Numa perspectiva de 2 pontos de vista, do ponto de vista cognitivo e do ponto de vista matemático. Ok? Então aqui Duval fala que a gente tem que trabalhar com conversões, certo? Então a gente tem que fazer conversões das representações, né? Para que o estudante tenha atividade de conversão, que o Duval fala. Então, uma primeira atividade que eu fiz com os estudantes foi assim, eu coloquei uma representação simbólica da lei dos senos, né? A equação, ok? E pedi para ele escrever com as palavras dele o que ele acha que essa representação significa, ok? Então aqui, vamos fazer uma análise disso aqui, né? É evidente que a gente não esperava que ele fizesse uma conversão para representação linguística tal como o teorema, né? Ou seja, em todo triângulo as medidas dos lados são proporcionais ao seno dos ângulos opostos, né? Aqui nessa representação simbólica aqui, não daria para ele fazer essa conversão direta para cá, né? O que a gente esperava que ele pudesse fazer aqui, né? Então aqui eu fiz uma anotaçãozinha aqui de como é que seria essa conversão que ele faria. Então aqui a gente tem o registro de representação simbólico que está lá para representação linguística, né? Então primeiro eu tenho lá um A, né? A conversão para o registro linguístico é o próprio A. Aí tem o tracinho que significa dividido, seno de A é o seno de A, ok? Então a representação A dividido por seno de A seria representada dessa forma aqui. Dessa forma, o que a gente poderia esperar que ele escrevesse, né? Então ele escreveria A dividido por seno de A é igual a B dividido por seno de B, que é igual a C dividido por seno de C. Essa seria a conversão linguística que ele faria para essa representação simbólica aqui. Okay? Vamos ver aqui a atividade 2. A atividade 2 é a conversão inversa da atividade anterior, ou seja, agora é representação linguística para ele passar para a representação simbólica. Veja que agora aqui a gente tem algumas dificuldades, né? A gente aqui, por exemplo, qual seria o símbolo o matemático, a representação simbólica da palavra triângulo, certo? Então, como é que eu poderia fazer uma conversão aqui, criar um símbolo aqui? Qual seria o símbolo, representação simbólica desse objeto aqui, triângulo, né? Então a gente teria aqui, por exemplo, as medidas dos lados. Quais seriam, né? Proporcionais, tá certo? Proporcionais seria uma dificuldade para ele, porque teria que combinar alguns signos, né? Certo? Então, aqui também a gente não esperava que ele fizesse essa conversão sem uma representação auxiliar, certo? Uma representação auxiliar que a gente fala que é o triângulo, tá certo? Que vai ser o que a gente tem na atividade seguinte. Certo? De qualquer forma, eu coloquei aqui porque, como o Duval fala que a gente tem que fazer as conversões, eu acredito que nem sempre as conversões são possíveis, assim, diretas, sem a gente ter uma representação auxiliar. Então aqui, eu tenho aqui agora aquela representação linguística e a representação visual. Bem, então agora aqui já tem uma referência, né? Em todo o triângulo, as medidas dos lados estão aqui, ó. Então eu tenho aqui as medidas dos lados e os ângulos opostos, certo? Só que eu não tenho nada aqui que remeta ao proporcionais, tá certo? Então aqui também imaginava que ia ter uma dificuldade com esses proporcionais. E, em geral, os estudantes associam proporcionais a primeira coisa que vem na cabeça deles é quanto maior, maior, quanto menor, menor, entendeu? Ele usa isso, entendeu? Tá, então vamos aqui para outra atividade. Essa atividade aqui a gente já tem uma representação simbólica, representação visual, e ele tem que fazer a conversão para representação linguística, certo? Só que aqui a gente tem uma grande vantagem, que a gente pode fazer algumas alterações na representação visual, certo? E ver o que varia e o que não varia na representação simbólica. Ok? Então, se a gente alterar aqui,
certo? O que está variando, o que não varia? Certo? Quais são os elementos variantes e invariantes? Aqui a gente tem um errinho de aproximação, tá ok? Então aqui ele fez o seguinte, então aqui a gente tem uma conversão dessa representação para essa daqui, né? Veja que a gente tem aqui esse objeto aqui está no numerador aqui, esse ângulo aqui está aqui no denominador, tá ok? Essa medida aqui está aqui e esse ângulo aqui está aqui, certo? Ele poderia fazer a outra razão também, certo? Na verdade era o que a gente esperava que ele fizesse. Fizesse aqui essa medida dividido pelo seno. Aqui, né? Então aqui novamente a gente está vendo, ele vai perceber que esses valores aqui são todos iguais, certo? Eu estou mudando aqui essas medidas, muda as medidas, esses valores até variam, mas eles são todos iguais, permanecem sempre iguais, tá certo? Então, eu queria que ele escrevesse aqui o que ele entendeu disso, que era pouco provável, né, que ele escrevesse assim, todo triângulo, as medidas dos lados são proporcionais ao seno dos ângulos opostos. Você escrever exatamente dessa forma, né, essa conversão direta. O que é mais esperado é que ele fizesse realmente assim, ó, esse lado aqui dividido pelo ângulo, seno do ângulo oposto é igual a esse lado aqui dividido pelo seno do ângulo oposto, que é igual a esse lado aqui dividido pelo seno do ângulo oposto. Que é a própria lei dos senos, ok? Tá? Então aqui, bem, aí a gente vai para outra atividade e aqui é como se estivesse fazendo um resumo de toda a atividade que é, todas as atividades que ele explorou, né? Tipo assim, então ele vai ter que fazer as três representações: a representação simbólica, visual, aqui, certo? Eu peço para ele fazer a representação visual, eu peço para ele mais para baixo aqui, peço para ele fazer as representações simbólicas e aqui o que ele entendeu, a representação linguística, ok? Bem, então aqui, até aqui, o que a gente está trabalhando é a compreensão do ponto de vista cognitivo. Mas ela também não é suficiente, né, para que ele de fato compreenda. Compreenda o que eu quero aqui é o seguinte: por que de fato essas medidas são sempre iguais? Tá certo? Né? Então aqui que a gente espera que ele já tenha percebido o que não está variando, o que varia, mas o que é, por que são sempre iguais? Tá certo? Aí eu acho que entra o ponto de vista matemático, né, de compreensão. Então a gente vai partir para a justificativa, né? Então aqui primeiro eu pergunto para ele, tipo assim, o que é? Primeiro eu pergunto para ele, o que é o seno de um ângulo? Certo? Então ele assim, praticamente já sabe assim essa definição, cateto oposto sobre hipotenusa, né? Então aqui, aí eu peço para ele assim, ó, pode escrever o que é na figura ao lado do seno de alfa, tá certo? Então aqui, talvez ele já não, como ele aqui não tem altura, tá certo? Aqui ele pode entrar um pouco em parafuso, né? Ou ele pode dizer, como os outros, que é o cateto oposto sobre esse lado, sobre o maior lado, certo? Tá? Mas essa informação é importante, porque é importante inclusive para a justificativa, né? Então a gente na próxima etapa aqui, a gente coloca o triângulo, certo? A gente coloca uma altura explícita aqui, tá certo? Aí eu olho para e pergunto assim, ó, o que é, olhando para a figura ao lado, poderia dizer o que é o seno de A, o seno de B? Escreva símbolos matemáticos, né? Então aqui está usando símbolos matemáticos, ele pode colocar aqui, por exemplo, o seno de A, pode colocar assim, aqui, G sobre B, ok? Aí ele pode falar, o que é o seno de B? O seno de B é G sobre A ok? Aí aqui eu peço para ele fazer uma transformação nessas representações aqui. Eu peço para ele colocar G em função de B e seno de A.
Então aqui ele vai fazer o quê? G é igual a seno de A vezes B. Aqui ele vai colocar G é igual a seno de B vezes A. Okay? E aí eu peço ele comparar essas duas equações, certo? Que ele perceba que o seno de A vezes B é igual a seno de B vezes A. E aí ele faz mais umas transformações e percebe que A sobre seno de A é igual a B sobre seno de B, que é a primeira partezinha aqui, né, da justificativa. E que depois a gente orienta. Por exemplo, você cria aqui a altura relativa a essa base aqui, ele marca a intersecção, certo? E agora o que ele vai fazer, né? Então aqui pode chamar de H, então o seno de C, ele vai comparar agora esse triângulo aqui, vai encontrar o seno desse aqui e o seno de B. Ele vai fazer e vai perceber que o seno de B, o B sobre seno de B é igual a C sobre seno de C, que vai ser igual e que acaba mostrando a justificativa, tá certo? Então aqui a ideia é que a gente trabalhe ambos os pontos de vista, o ponto de vista cognitivo e o ponto de vista matemático, de forma integrada, tá certo? Eu não acredito que, eu não posso falar que trabalhando ambos os pontos de vista vai ser suficiente para que a gente de fato compreenda, né? Mas eu não acho que apenas o ponto de vista matemático é suficiente também, assim como também não acho que somente o ponto de vista cognitivo é suficiente, certo?